Olá meus irmãos, bom dia, vamos aqui para mais um vídeo aqui, né, sobre a Bíblia. Espero que todos vocês estejam bem, na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, meus irmãos, vocês são todos bem-vindos aqui, certo? E como no título está aí, né, é isso que eu vou falar, certo? Jesus e as crianças, certo? Então, deixe vir a mim todas as criancinhas e não as impeçam, pois das tais é o reino dos céus. Então vou repetir. Deixe vir a mim todas as criancinhas e não as impeçam, pois das tais é o reino dos céus. Este é o chamado amoroso de Cristo a todos os pequeninos. Jesus demonstrou seu grande amor e cuidado pelas crianças e por todos os mais vulneráveis em diversas passagens. Jesus abençoou criança, curou, alimentou e as recebeu junto da multidão que o seguia, na verdade. Num de seus ensinos, Jesus disse que precisamos nos converter e ser como uma criança, meus irmãos, para assim podermos entrar no reino dos céus. Jesus também falou sobre as crianças, dando o seu exemplo de sinceridade e humildade para ensinar lições importantes sobre singeleza de coração e fé genuína. Além disso, Jesus se identificou de tal forma como as crianças que realçou, né? Então, além disso, Jesus se identificou de tal forma como as crianças que realçou. Quem recebe uma criança como está em meu nome, recebe a mim. Olha isso, irmão. Olha isso aqui, meus irmãos. Quem recebe uma criança como está em meu nome, recebe a mim. Do mesmo modo, advertiu que se alguém fizer pecar um dos pequeninos que crerem nele, as consequências serão muito duras, né? As consequências serão muito duras. Em diversas passagens, Jesus e as crianças nos apontam os valores fundamentais para alcançar o reino de Deus. Com simplicidade, humildade e a fé verdadeira de uma criança, precisamos buscar o Senhor de todo o coração e aprender essas preciosas lições da palavra de Deus. Jesus abençoando as crianças, né? Lá em Mateus capítulo 19, versículo do 13 ao 15, fala: certo dia trouxeram criança para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: deixe que as crianças venham a mim, não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs a mão sobre a cabeça delas e as abençoou. Todas as crianças são preciosas para Deus, apesar de as crianças serem desprezadas em várias culturas e em várias épocas. Jesus valoriza os pequeninos, os recebe com amor e atenção e os abençoa. Jesus se identificou com as crianças, dizendo que o reino dos céus pertence a quem é semelhante às crianças, né? Jesus ensina humildade com exemplo das crianças, né? Lá em Mateus capítulo 18, versículo do 1 ao 6 fala: nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. E em seguida disse: eu lhe digo a verdade, ao menos que você se converta e se torne como uma criança, jamais entrarão no reino do céu. Que se torne humilde como esta criança, e o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos, e em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e se afogado nas profundezas do mar. Em muitos momentos, Jesus teve que lidar com uma espécie de competitividade entre os seus discípulos. Nesta ocasião, em especial, ele os convidou a aprender com a humildade e singeleza de uma criança, que é o oposto do orgulho e rivalidade, né? Então, que é o oposto do orgulho e rivalidade. O menor e o maior no reino dos céus. Vamos lá saber quem é? O menor e o maior no reino dos céus. Então, Marcos capítulo 10, versículo do 13 ao 16 fala: então trouxeram algumas criancinhas a Jesus para que os abençoasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeça, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo
quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, de maneira nenhuma entrará nele. Então, em verdade lhe digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, os abençoava. Então, o evangelista Marcos, ao relatar este momento de Jesus e as crianças, deixou bem claro que Jesus fica contrariado com os discípulos que queriam afastar as crianças da presença de Jesus. Isso nos mostra que na família de Deus há espaço para todos, seja grande, pequenos, velhos e criança. Todos são bem-vindos a aprender com Jesus e desfrutar da sua maravilhosa companhia. Jesus curou crianças, meus irmãos. Jesus curou a muitos e dentre estes provavelmente muitas crianças. Veja alguns casos. Jesus ressuscita a filha de Jairo, né? Então, se você não sabe, né, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Lá em Marcos, né, capítulo 5, versículo do 5 ao 21, do 21 ao 23 e o 35 ao 43. Né? Fala lá, né? É bem grandão esse daqui, mas eu vou, junto com vocês, ler aqui, certo? Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha pôr a mão sobre ela para que ela seja salva e viva. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os viram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirado, mas Jesus ordenou-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Entendeu, meus irmãos? Tem outros aqui, né? Eu acho que eu vou falar os outros, né? O vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu vou falar também os outros aqui, que é: Jesus cura o filho do oficial do rei, né? Então Jesus cura o filho do oficial do rei, né? Então isso aqui vai estar em João capítulo 4, versículo do 43 ao 52, que fala: passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tinha honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, deixa eu ver se eu li certo, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tinha honra na sua própria terra, isso está certo. Assim, quando chega a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham parecido. Jesus foi outra vez a Canaã da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curado o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus disse: se você não vir sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então Jesus fala, né, ali, né? Se você não virem sinais e prodígios, de modo nenhum creram. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando que o seu filho estava vivo, né? Então perguntou, né? Então termina aqui o versículo, né? Que é João capítulo 4, versículo 43 ao 52. E o último, né? Não, meus irmãos, não é o último não. Tem outro aqui, certo? Então, Jesus cura a filha de uma mulher cananeia. Esse aqui é o penúltimo, depois vamos falar o último, certo? Mateus capítulo 15, versículo do 21 ao 28 fala:
Saindo dali, Jesus foi para uma região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daquele lado clamava ao Senhor: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado senão as ovelhas, né? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Né? Então Jesus responde isso, né? Não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada, meus irmãos. E o último é: deixe que os pequeninos venham a mim, né? Lucas capítulo 18, versículo do 16 ao 17, que fala: Jesus, porém, chamou as criancinhas para junto de si e disse aos discípulos: Deixe que as crianças venham a mim, não as impeça, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. E eu lhes digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Né? Então, Cristo ama, valoriza, cuida e protege os pequeninos. Ainda hoje ele chama os meninos e meninas para o seguir de todo o coração. O convite continua válido para as crianças serem conduzidas para junto dele. Se você é um instrumento do amor de Deus para conduzir as crianças para junto de Cristo e da sua palavra, permita que os seus pequeninos conheçam e se aproximem do Senhor Jesus diariamente por meio da oração e da aprendizagem bíblica. Então, meus irmãos, esse aqui, né, foi o vídeo, né, Jesus e as crianças, né. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo longo, né, mas é bom que isso aí já é mais um aprendizagem para cada um de nós, certo? É isso, que Deus abençoe, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!